Eu vim te falar de um estudo que parece ser produtivo, mas não é. Se você já tem conhecimento básico de Libras, você sabe do que eu estou falando e você vai se identificar com as questões que eu trouxe aqui hoje. Sabe o que é pior? Que a gente acaba disponibilizando tempo, fora a dedicação, né? É tempo, você deixa a sua casa de lado, seus afazeres, você investe e isso às vezes não traz um retorno significativo. Mas falando de aprendizado de língua, é muito importante que você entenda o caminho que você deve seguir, que você não dependa somente de cursos, porque o seu desempenho ele vai além de uma vez ou duas vezes na semana dentro de uma sala onde você tenha contato com a língua. Então eu vou te falar aqui não só sobre esse formato que pode estar te bloqueando, sim, ele pode ser o responsável pelo seu bloqueio na Libras, quanto no final do vídeo eu vou deixar uma sugestão de estudo que foi muito produtivo para mim e pode ser para você também. Então vamos começar pelas fases. Nós temos duas fases de aprendizado, uma fase de compreensão e uma fase de produção. Então, com essas duas fases que nós temos, elas passam por elas, né, 5 estágios. Então, nós temos 5 estágios de desenvolvimento e temos duas fases. E aí, as pessoas têm dificuldade de identificar em que fase está, em que estágio está, porque não depende somente da forma que você aprende Libras, mas depende também da forma que você adquire. Parece ser a mesma coisa, mas são coisas totalmente diferentes. O aprendizado, ele vem de um processo sistemático, decorado, memorizado, ele é todo sistemático. Quando você fica olhando parte por parte, dentro da aquisição de uma língua, você tem a vivência, a experiência dessa língua. Por conta desses dois significados, as pessoas acreditam que somente em contato com o surdo elas poderão alcançar a autonomia na Libras, ou a fluência, ou não sei o nome que você dá para isso, mas não é só tendo contato com o surdo, pelo contrário, existe alguns critérios nesse contato com o surdo. Então significa que não é bom? Nem pense nisso, contato com o surdo é excelente, você precisa de contato com o surdo ao longo do tempo para adquirir elementos culturais, uma compreensão cultural, mas não é o que vai te destravar da língua de sinais. A forma que você recebe a língua e produz a língua, essa sim é responsável pelo seu desenvolvimento, pela sua habilidade com a Libras. E o contato com o surdo, ele vem como complemento da sua língua. É importante que você tenha, mas não ache que é o que vai resolver o seu problema. Então, dentro dessas duas fases que nós temos de desenvolvimento, nós temos a primeira fase, sendo a fase de compreensão, que é você conseguir visualizar e entender do que está sendo dito, entender o que está sendo dito, entender parte do contexto e entender o contexto todo. E aí parece ter um limite, mas na verdade não tem. Olha que interessante. Quando você começa a compreender, você está ali compreendendo parte do discurso porque você tem conhecimento de vocabulário. Então você sabe do que está falando. Quando você passa a contextualizar, você não só sabe do que está falando, mas sabe também do que e como está acontecendo. Então você passa por um nível acima daquele que você só tem uma captação do assunto. Você começa a entender o que está de fato acontecendo. Você consegue dizer, aconteceu isso, depois aquilo. Você consegue elaborar uma ideia, uma interpretação. E isso é como se você fosse aumentando seus estágios de compreensão. Então você começa a compreender sinalizações com variação linguística e isso não te bloqueia, você consegue ter uma compreensão contextualizada, você consegue conversar com o surdo, conversar ainda falando aqui da percepção, né? Entender, receber. Um surdo que tenha mais ou menos repertório de vocabulário,
um surdo mais ou menos formal. Então depende muito da característica de cada um dentro da língua de sinais, como essa pessoa está envolvida socialmente para que ela tenha um desempenho diferente na Libras. Surdos que já estão inseridos numa graduação terão vocabulários mais formais do que surdos que talvez não tenham realizado os seus estudos completos ou não tenham dado continuidade, eles vão usar vocabulários mais tradicionais. E aí, essa fase de compreensão, você vê que não existe uma limitação, porque compreender, apesar de ser compreender, é compreender, mas você tem níveis de compreensão. Se eu tentar entender a sinalização de um surdo fluente na área linguística, explicando, vamos supor que ele esteja explicando uma tese, eu tenho que ter um repertório de compreensão muito elevado comparado a uma compreensão para comunicação. Então você precisa alcançar a primeira fase, que é a fase de compreensão, mas não significa que você atingiu e está suficiente. Você precisa continuar alcançando mais níveis de compreensão e você vai entender o porquê isso é importante. A segunda fase é a fase de produção, ou seja, você vai sinalizar. Só que dentre todos os estudos de língua 1 para a língua 2 ou aquisição da primeira língua, tanto faz, os estudos eles dizem, eles até comparam, o aprendizado de crianças, dos quais recebem um input, então elas recebem a informação, elas têm acesso ao input e em algum momento isso vai começar a ser produzido, oralmente para as línguas orais ou em sinais para as línguas sinalizadas. E aí você tem dois grandes pontos de evolução na língua de sinais, que é o ponto de compreensão e o ponto de produção. Sabendo que a produção parte da compreensão, quer dizer que quanto mais você compreende, mais você produz? A gente pode pensar que sim, porque se você não tiver a sua visão habilitada para compreender aquela determinada sinalização, como que você vai produzir? Você não vai ter um olhar crítico para a sua produção, você não vai conseguir dominar se essa produção está ou não adequada, compreensível ou não. E esse compreensível é um termo muito interessante, do qual é usado para aprendizado de segunda língua, conhecido como input compreensível, que é você receber uma quantidade de informação, então seja visual ou auditiva, e mesmo que você não entenda 100% daquela informação, você está contextualizando, você não está compreendendo fielmente, palavra por palavra, mas você está contextualizando, ou seja, você tem uma compreensão contextualizada do assunto, você tem compreensão do assunto contextualizada, você consegue interpretar aquela ideia, aquela mensagem, e transmitir a informação, se fosse um processo de tradução e interpretação, isso serve para as duas línguas, tá? Lembrando, língua oral e língua de sinais. Como nós já temos o português como primeira língua e estamos aprendendo a Libras como segunda língua, nós passamos por esse processo. Nós precisamos receber informações visuais. O que é informações visuais? Sinalizações. Para que a gente atinja um input compreensível, ou seja, compreenda pelo menos 60% da mensagem e aí sim você consiga produzir melhor. Essa produção melhor talvez nem seja uma produção elaborada, uma produção com velocidade, mas o fato de você ter a compreensão de determinado contexto dentro de uma mensagem permite que você acumule informações capazes de se conectarem e ter significado, ter sentido suficiente para você produzir.
Quando você tenta produzir e fica buscando informação, isso te prejudica. A gente pode fazer um comparativo simples com a língua inglesa, né? Você ficar buscando o que vem antes, o que vem depois, como diz, como fala, qual é a regra, você perde o raciocínio dentro da língua. Então, o input compreensível, essa compreensão parcial, ela te auxilia na produção. Você não tem falhas, você não tem falha no raciocínio. E aí você começa a produzir, vai começar a produzir extremamente rápido, conhecendo tudo da forma mais adequada possível? Claro que não, assim em qualquer língua. A gente começa a produzir parte do que a gente compreende, ou seja, se a gente não compreende dentro de um contexto ou falta muito vocabulário, nós vamos sinalizar assim, né? Tipo, pensando de forma descontextualizada, sem coerência, sem concordância, você vai ficar buscando repertório de vocabulário, ou seja, você não consegue ter uma produção. Mas, tendo parte da compreensão, isso vai te auxiliar. Se você compreende 60% sinalizado, você também sinaliza parte desse 60%, porque faz sentido para você. Se faz sentido para você, você consegue produzir. Que é um dos motivos da gente travar quando não sabe um sinal. Eu não sei aquilo me trava porque eu não consigo transmitir. Falta às vezes de conceito, de habilidade para você substituir por um sinônimo que seja. Então essas são as duas fases importantes. Essas são as duas fases importantes que você tem de desenvolvimento e um está relacionado ao outro, mas principalmente atentem-se à compreensão, porque se você parar de estudar a compreensão, sua sinalização vai estagnar. Então, quanto mais você compreende, mais você produz. Se você compreender o suficiente para começar a sinalizar e parar de estimular a sua compreensão, a sua sinalização vai melhorar? Sim, vai melhorar até determinado ponto. E ela vai estagnar porque você não está estimulando sua compreensão. Uma é responsável pela outra, tá bom? Então eu vou falar para vocês o seguinte, por que então que existe esse estudo? Por que existe um estudo que não é produtivo, apesar de parecer ser produtivo? Existe porque ele parte de uma metodologia tradicional. Os cursos de Libras, atualmente, trazem ainda uma metodologia tradicional. O que seria uma metodologia tradicional? Basicamente, você é inserido num repertório de vocabulário descontextualizado, então você aprende palavra-sinal. Depois você é inserido para a formação de frases, ou seja, junte os sinais que você aprendeu comparando com o que você está pensando, e no terceiro momento você produz o que você aprendeu de vocabulário, organizado em frases, agora você vai reproduzir. Basicamente é isso. Claro que dentro de dinâmicas isso vai se alterando, mas não é produtivo. Como não é produtivo? Poxa, eu aprendi o vocabulário, agora eu estou aplicando o vocabulário na frase, e agora eu estou aplicando na prática. Parece ser produtivo, não parece? Parece que você tem uma evolução. E na verdade, não há evolução. Há evolução estagnada, né? Há uma evolução limitada. Não é que você não evolui, você vai evoluir parcialmente, mas você vai ficar estagnado. Que é justamente o que eu estou te dizendo. Você precisa de 2 grandes elementos para conduzir a sua mente. Gente, a nossa mão, se a gente ficar com a mão parada aqui, ela não vai fazer sinal. Quem passa a demanda do contexto, quem passa a demanda da mensagem é o seu pensamento. Então, se você tem uma sequência de estudo que vem de um método tradicional, ele praticamente vai fazer a formação de frase, trabalhar com diálogo e você vai ficar apegado ainda aos glossários, né, ao dicionário de Libras. Então são 3 pontos que vão te limitar no desenvolvimento. E eu vou te explicar o seguinte, dentro da formação de frases,
nós temos o seguinte: a busca pelo vocabulário, a atenção no significado da palavra, a falta de contexto e a falta de habilidade conceitual. Então, olha só, vamos falar da primeira, a busca pelo vocabulário. Quando você vai formar frase, você tem uma frase em português em mente e aí você fica buscando sinais que suprem aquele sentido. Então, você tem uma palavra, outra. E aí você fala, qual é o sinal disso? Qual é o sinal disso? Qual é o sinal daquilo? Em outro momento, você vai se preocupar com a organização dessa frase, ok? Então, são habilidades que tentam ser desenvolvidas numa metodologia tradicional. Não tem nada de errado com isso. É bom, é importante, mas infelizmente isso está fora de ordem. Isso é bom para um outro momento, não para o momento de você estar aprendendo Libras. Você vai entender o porquê. Então eu tenho uma frase e eu vou buscar a minha referência mental para essas frases. Como que? Claro, se eu estou aprendendo Libras, eu vou buscar através de sinais. Então, nesse momento, a sua mente está limitada a transmitir o significado dessas palavras. E aí, algumas pessoas que têm mais habilidade, elas já entendem que não precisam de todos os repertórios ali descritos, elas vão tentar fazer uma substituição, mas enfim, o seu foco, o foco do seu raciocínio está em estabelecer significado através de sinal para cada uma dessas palavras, porque você forma essa frase. Isso é bom? Claro que não, porque isso vai implicar no outro ponto que eu citei, que é o contexto. Mas esse vocabulário não está dentro do contexto? Está, mas é o contexto que você está colocando, não é o contexto que você está tendo uma recepção visual ou auditiva. Você não está pensando naquele vocabulário dentro de um contexto todo. Porque essa frase, ela está fazendo sentido para o seu estudo, mas quando você estiver exposto à língua, você não vai falar uma frase. Você vai falar 1, 2, 3, 4 frases organizadas num discurso. Então, dependendo da sua escolha para aquela frase, quando essa frase estiver num contexto maior, aquilo pode perder o sentido e você não vai perceber, porque naquele momento estava correto, mas estava correto porque era somente uma frase. Quando você tem uma frase seguida de outras, quando você tem um contexto se formando, pode ser que uma comece a anular o sentido da outra ou alterar o sentido da outra. No sentido, seria em termos de sinais, tá bom? Talvez eu usei determinado vocabulário aqui e quando no contexto eu digo, né, a situação, esse vocabulário não está mais adequado no contexto da mensagem. Mas você não vai conseguir perceber porque você ficou lá preso estudando pela frase e aquilo tá certo, na sua mente aquilo continua certo. Então você acaba não contextualizando. Então essa busca pelo vocabulário, ela limita a sua contextualização. A sua atenção fica no significado da palavra dentro da frase, que faz com que você perde o contexto e aí você não desenvolve a habilidade conceitual, que é você pensar na mensagem e da mensagem você pensar em pequenas ideias, para que você se organize na sinalização e não para que você fique buscando vocabulário. Então parece uma forma efetiva de estudo, parece uma forma produtiva, mas o estudo por frases tem as suas limitações. Nós vamos falar também de um outro estudo que é muito comum nos cursos de Libras e até as pessoas levam isso para suas vidas, para continuar fazendo o estudo de Libras, né? Que é através de diálogo. O que acontece com o diálogo? A gente pensa que, olha, tem duas formas, ou você escreve o diálogo ou você recebe, certo? E aí você segue uma ordem já pré-estabelecida, certo? Já tem uma estrutura. E se você for realizar a estrutura, você vai realizar dentro do que você já conhece. Você não vai colocar uma coisa que você não sabe fazer.
Você sempre vai procurar simplificar, usar o repertório que você tem. Você vai encaixar aquele texto dentro do seu conhecimento. Quando você recebe um texto externo, você precisa se enquadrar no conhecimento, você vai buscar o conhecimento. Então, o ideal seria que o diálogo estivesse pronto. Mas quando você está num diálogo, você está preso à ordem que deve acontecer aquela mensagem. Então, o seu raciocínio, ele está focado que primeiro você tem que falar isso, aí a pessoa vai te perguntar aquilo, você tem que responder aquilo, aí você fica ali, ó, primeiro é isso, depois é aquilo, depois é aquilo. A sua mente, ela não está prestando atenção na contextualização dos sinais, ela não está prestando atenção na aplicação que tem aquele repertório no seu discurso. A sua mente está preocupada com a ordem do diálogo, né? E se foi você que fez, a sua mente está mais relaxada ainda, porque tudo que está ali você sabe, você não precisa esforçar tanto assim. Então você acaba perdendo de apenas reproduzir, né? É uma reprodução e aí passa despercebido diversas aplicações, não só do repertório de vocabulário, mas de expressões faciais, porque você está preocupado com a ordem. Então, no máximo, você foca numa negativa e numa interrogativa. Outros elementos que possam ter na escrita desse diálogo, você vai passar, né, o seu olho vai correr de forma despercebida, porque a sua atenção está na ordem. Então, você está esperando, se for uma troca, né, dinâmica, você está esperando a pessoa acabar de fazer para você falar. Então, a sua mente está mais preocupada que é a sua vez depois do que o que você realmente está captando. Então, isso acaba dispersando, ok? Quando a gente tem um diálogo, seja realizado por você, né, escrito por você, ou já pré-estabelecido, a sua mente, ela não está fazendo um processo de... Você está reproduzindo e você não está fazendo o processamento. Você não está fazendo o processamento. Então, por exemplo, você recebeu um diálogo e você vai pensar como sinaliza cada uma daquelas linhas. Você não está preocupado em organizar aquela mensagem de forma mais adequada para a sua sinalização. Se o texto estiver em português, se o diálogo estiver em português, a sua preocupação está: como que eu faço em Libras? Como eu faço? Não, você não está, a sua mente não está buscando como você constrói. Você só está preocupado em suprir cada um daqueles significados. Mas você dificilmente consegue pensar num contexto maior, porque o diálogo ele é limitado, são falas. Então, dentro de um contexto maior, que seria o diálogo no todo, você tem poucas percepções de transição, né? De você elaborar. Você não tem muitas oportunidades. E aí a gente tem a análise. Você acaba perdendo a chance de fazer uma análise daquela sinalização, porque está compartilhado, a sua atenção está dividida entre compreensão e produção. E a questão da modalidade visoespacial. Você tendo uma pessoa sinalizando para você, se for uma troca, ter uma pessoa sinalizando para você, você não está prestando atenção na forma que essa pessoa está colocando no espaço. Você sempre vai estar preocupado com você. Isso é comum. E quando você produz, você está preocupado em manter o roteiro e não em como você está construindo. Então você perde muita análise. Que a análise sim traria para você um repertório, um desenvolvimento produtivo. Nós temos em seguida o estudo através de glossários ou dicionários. Quando você tem acesso a um glossário, um dicionário, você precisa aprender a manusear. Porque as pessoas
geralmente usam para conhecer vocabulário, conhecer repertório de vocabulário. Quando aquele vocabulário está fora do contexto, quando aquele vocabulário está desenhado, então você perde toda a riqueza das expressões, toda a riqueza da marca não manual, que é essa marca do olhar. Você perde a riqueza dessa configuração de mão e principalmente do movimento. Você perde, por mais que tenha setinha para cá e para lá, você perde o movimento. A língua de sinais ela é visoespacial, então você precisa do 3D para conseguir ter uma análise. Eu vejo muito erro de pessoas que sinalizam com um tanto de vocabulário feito, de sinais feitos, com o ponto de articulação errado. A pessoa não percebe, ela não percebe que o ponto de articulação dela está errado. Quanta gente tem um bom repertório de vocabulário, mas ou sai pela metade, o sinal sai incompleto, ou o sinal não sai do ponto de articulação correto e a pessoa está ali fazendo sinal, ela não está nem olhando para a mão dela. Quando você estuda por um repertório, seja de dicionário, seja de glossário, você está preso a aprender o vocabulário. Só que ele não está contextualizado, ele não tem a riqueza da expressão facial e ele não tem a riqueza do movimento, como é em 3D, como é real. Então você perde. É ruim estudar com dicionário, com glossário, né? Não é ruim, só que a proposta não deve ser o acesso ao vocabulário para aprendizado. Ele deve ser para retomada de vocabulário. Não adianta você ir lá folhear, ainda mais em ordem alfabética, isso é puro processo de memorização. E quem garante que na hora de você precisar utilizar esse vocabulário, você vai conseguir? Porque a gente já comentou em outros vídeos que o nível de ansiedade sobe e altera o controle da sua memorização. Você perde o controle. E aí, se você só memorizou, você não conseguiu construir, né, de forma contextualizada, se não faz sentido para você, você jamais vai lembrar daquela carinha desenhada ou da seta para onde vai. Não vai. Menos ainda do ponto de articulação, né? Menos ainda. Então, sobre dicionário, você deve retomar e não use o glossário para aprender vocabulário. Aprende o vocabulário contextualizado e use para retomar. Você olhar e falar, eu sei, esse eu não sei. Dá uma olhada, vê como faz, ok. Tenta contextualizar esse vocabulário. Você consegue otimizar o seu tempo. Como? Pegando, em vez de você ficar com esse dicionário, se você tivesse com um vídeo com o objetivo de compreender, de aprender mais vocabulários, mais palavras, mais sinais, você pega esse repertório e aí você usa o dicionário apenas para a retomada desses vocabulários. Isso faz com que você aprenda mais sinais num curto período de tempo. Dentro de um vídeo, você consegue aprender mais vocabulário do que folheando e lendo esses vocabulários, literalmente lendo, ok? Então, otimize o seu tempo. Precisa aprender vocabulário? Aprenda em vídeos, porque o vocabulário está contextualizado e isso vai facilitar a sua retenção, a sua retenção de significado daquele vocabulário. Aí o que eu trouxe para vocês é o seguinte: estudar por vídeo é bom, mas as pessoas sempre perguntam, mas qual vídeo? Como que eu estudo por vídeo? Então eu fiz algumas anotações aqui. Quando você estuda por vídeo, você tem um input. Lembra que a gente comentou que o input é importante? A compreensão, ela não pode parar, senão ela vai travar a sua produção. O input, né, essa recepção, o input compreensível, ele vai fazer com que você aprenda vocabulário, que você entenda o contexto da ideia, que você faça o processo de interpretação da língua. Você vai
depois que você assiste o vídeo, você vai fazer um processo de tradução. Assistir o vídeo, eu consegui aprender vocabulário novo e pode anotar, mas desde que você olhou esse vocabulário imerso num contexto. Aprendeu vocabulário, contextualizou, conseguiu entender o sentido, aí você tenta sinalizar. Nossa, mas sinalizar não é interpretar? É, mas o processamento interpretação na mente, interpretação do discurso. E depois você vai transferir para Libras. Quando eu falo de traduzir, não precisa necessariamente ser no papel, mas o processo inverso que você faz. Você tem a captação de uma mensagem, você compreendeu, contextualizou e você passa para Libras, você está fazendo uma transição desse texto de Libras para português. Então você já tem vocabulários novos, você faz uma adequação e quando você está sinalizando aquele contexto, você está reforçando o seu processamento de tradução e interpretação. Você não está interpretando, você está transferindo a mensagem de uma língua para outra. Então você está fazendo sim um processo de tradução e interpretação, ok? Quando você faz isso, você consegue contextualizar a ideia e a hora que você tentar transferir para Libras, você vai começar a pensar em possibilidades de conceitos, novos conceitos que você pode usar. Bom, esse vocabulário talvez não esteja tão adequado, qual foi mesmo que eu vi no vídeo? Não lembro, então vou usar esse. E você começa a ver novas oportunidades. Se você assistir vídeos de surdos fluentes em Libras, você vai ter a oportunidade de ter contato com os elementos culturais. O que são os elementos culturais? É a forma que os surdos usam os sinais, a forma que os surdos usam os sinais dentro da cultura. São elementos culturais. Então você tem o jeito que a comunidade surda compreende aquele sentido, feito, representado por um determinado sinal, que você não vai aprender em dicionário, em glossário. Então, você vai ver o surdo representando de uma forma, você vai ver o surdo representando o espaço, você vai ver uma sinalização mais organizada e vai ter a oportunidade de ter contato com esses elementos culturais. Eu sempre falo que a gente tem aquela expressão, entrou por um ouvido e saiu para o outro. Para o surdo, eles usam essa expressão aqui, ó. Tipo, entrou aqui e saiu lá. Porque a recepção pela visão, certo? É como se fosse isso. Então, como que você vai aprender esse tipo de sinalização? Isso é um elemento cultural. Você vai aprender em contato com a comunidade surda. Não é minha realidade a comunidade surda ainda. Você não precisa, obrigatoriamente, você precisa ter contato com a língua. Não é o surdo que vai te transformar, é a língua. Então, existem surdos sinalizando no YouTube, existem surdos sinalizando no Instagram, no Facebook. Busque esse repertório. E claro que dentro de uma sinalização nativa, você vai ter muito mais acesso a repertórios linguísticos e de classificadores. Você vai começar a entender esses recursos aplicados e não aquele estudo decorado que depois você precisa ficar processando. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com alguém, deixa um curtir, deixa um comentário se você tem dúvida, se você quer que eu fale sobre algum tema. Não esquece de mandar esse vídeo para alguém e de deixar um like pra gente continuar com o projeto. Obrigada, gente, até mais!